Crista de galo. Popularmente conhecida como crista de galo, a Celosia cristata é uma planta nativa do continente asiático, mais especificamente da Índia. Ela chama muita atenção principalmente por suas flores de tons vibrantes e variados, e por sua aparência que se assemelha à cabeça de um galo. Devido à sua beleza e à sua altura, que pode variar de 30 cm até 80 cm, elas são ótimas plantas para o jardim, até mesmo para decorar os mais variados ambientes da sua casa ou de seu escritório, além de serem ótimas para arranjos por manterem a sua coloração mesmo após cortadas. A Celosia cristata é uma planta nativa do continente asiático, mais especificamente da Índia. Inicialmente ela teve origem nas Américas, mas com o tempo foi se extinguindo, não antes que religiosos asiáticos, chineses e indianos, por apreciarem sua beleza passassem a cultivá-las em torno de seus templos, fazendo com que hoje elas sejam consideradas plantas nativas de seu território. Essas plantas podem te acompanhar durante toda a vida e sua beleza aparece principalmente no final do verão e pode perdurar até o final do outono, período em que costumam florescer. Elas têm preferência por climas tropicais e temperados. Somando isso ao seu cultivo, que é considerado fácil, faz com que esta seja uma ótima planta para você cultivar também. As mudas da Celosia cristata são frágeis e por isso o ideal é que sua propagação seja feita através de sementes, enterrando-a a cerca de 0,5 cm abaixo do solo, com temperatura próxima a 23 graus, mantendo espaçamento de pelo menos 15 cm entre uma semente e outra. Sua germinação deve acontecer em no máximo 3 semanas. Tenha extremo cuidado na hora de manusear as mudas da crista de galo e utilize materiais de boa qualidade para te dar mais precisão e evitar acidentes durante esta atividade. No caso das mudinhas, elas devem ser cultivadas em recipientes seguindo os mesmos parâmetros especificados anteriormente, sob forte luz solar, mas evitando fortes ventos, e quando tiverem alcançado aproximadamente 10 cm devem ser transplantadas para seus locais definitivos. Por ser uma planta que floresce no final do verão, o ideal é que o plantio da crista de galo seja feito no final da primavera. A crista de galo é o tipo de planta que prefere climas da linha equatorial, entre 20 graus e 35 graus, temperatura predominante na maior parte do Brasil. Além disso, elas também possuem bastante resistência ao calor e aos períodos de seca. Por serem plantas que preferem climas tropicais, deve-se evitar plantá-las em local que receba muita umidade ou que acumule água. Manter o solo encharcado pode acabar matando sua plantinha. Um ponto importante que ajuda as flores a crescerem mais bonitas é a luminosidade que elas recebem. Com a crista de galo não é diferente. Procure mantê-la o máximo possível sob a luz natural, de preferência recebendo luz solar direta, cerca de 16 horas por dia é o ideal. Essa luminosidade irá trabalhar de forma a intensificar a sua coloração, mas não apenas isso, irá ajudar no crescimento e fortalecimento de suas raízes. Para que o cultivo da sua crista de galo seja mais eficiente, o ideal é que o solo seja rico com matéria orgânica, fértil, textura leve e que seja drenável. A melhor maneira de identificar isso é através da cor do solo. Quanto mais escuro, mais fértil e melhor irá atender essas qualidades. O solo é o principal responsável por fornecer os nutrientes necessários para que o crescimento do sistema radicular e foliar da planta e assim permitindo uma boa produção de flores. Toda planta precisa de um local para o seu plantio e caso você não tenha um jardim, terá que escolher um vaso para poder plantar e cultivar suas plantas. Existem tantas opções, formas e tamanhos que fica difícil procurar um específico. E bom, não é bem assim. Os vasos para crista de galo não possuem tantas características específicas, sendo que tenha pelo menos 15 cm de altura e furos suficientes para uma boa drenagem, pois a planta é bastante sensível à umidade. A adubação ideal da Celosia cristata se dá por meio de compostos orgânicos, sendo alguns deles condicionador de solo, adubo orgânico, humus de minhoca e esterco animal. Além de nutrirem, eles também ajudarão na retenção da água sem afogar sua planta. Outras fontes de nutrientes que também ajudarão no crescimento de sua crista de galo são casca de ovo, fonte de cálcio, cinzas de churrasqueira peneirada, fonte de potássio, fosfato natural, fonte de fósforo, adubo NPK.
A fertilização deve ser feita a cada 30 dias a fim de suprir os nutrientes que sua plantinha necessita. Por ser uma planta de climas temperado e tropical, a crista de galo não requer tantas regas durante o dia, mas ainda assim não tem um número exato de vezes que você deve regá-la ou da quantia de água a ser usada. Para saber o momento ideal de regar sua celosia, você deve estar atento ao solo em que ela está plantada. Primeiro que se deve evitar deixá-lo secar e a rega deve ser suficiente para umedecer bem o solo sem encharcá-lo. As celosias são plantas de florescimento anual, suas flores desabrocham principalmente no final do verão, mas se plantada incorretamente podem florescer em outras épocas do ano, reduzindo seu brilho, vitalidade e beleza. A crista de galo leva entre 60 e 90 dias para florescer após seu plantio, sendo assim, o ideal é que ela seja planta durante a primavera a fim de que ela floresça durante o verão até meados do outono. Antes de mais nada, nunca coloque sal em sua crista de galo ou no solo. O sal pode salinizar o solo e matar suas plantinhas. A fertilização e rega adequada do solo por si só é uma maneira eficiente de evitar lesmas e caracóis, mas caso isso não seja suficiente, existem lesmicidas e inseticida que podem ajudar a evitar esses bichos e prejudicar menos suas plantas. Você também pode colocar um pouco de cal sobre a terra, além de ser uma fonte de cálcio, irá prevenir a aparição de alguns bichos. Caso as lesmas já tenham invadido o terreno das suas plantas, as opções que recomendamos são as armadilhas de leite ou de cerveja. Essas duas bebidas são altamente atrativas para as lesmas. Dessa forma, você molhar um pano com uma das bebidas e deixar próximo à cultura infectada durante a noite. Ao amanhecer, você retira a armadilha com as lesmas e pode eliminá-las da forma que achar conveniente. Os ácaros-aranhas são pequenas aranhas que bebem da seiva das plantas. Quando há uma infestação desses insetos, podem até mesmo levar suas plantinhas à morte. Para que isso não aconteça com a sua crista de galo, o ideal e mais eficiente é limpar sua planta regularmente. Limpe-a com água apenas e deverá ser o suficiente. Caso limpar a planta não tenha sido suficiente, tente uma mistura caseira. Ferva 500 ml de água com uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de sopa de cravo em pó e 2 colheres de sopa de tempero italiano. Após esfriar, acrescente 2 colheres de alho fresco amassado e deixe esfriar completamente. Após isso, coe em coador de café e acrescente um jato de detergente. Coloque a mistura em um frasco com borrifador para usar em suas plantas. O apodrecimento da raiz da crista de galo acontece na maioria dos casos pelo excesso de água. Para que isso não aconteça, é recomendado o uso de terra para crescimento, rega adequada, vaso adequado e outros pontos que já abordamos anteriormente. Mas caso sua planta já esteja com as raízes apodrecendo, vamos ensinar como você pode salvá-la. Primeiro, corte as folhas que estejam mortas para que esta não prejudique na recuperação da sua planta, e faça o mesmo com as ramificações da raiz, aquelas que estão pretas. Feito isso, troque o vaso, terra, adubo e procure deixar sua planta sob a luz do sol constantemente. Ainda que as celosias sejam plantas tropicais, elas precisam de água, então não deixe a terra secar. No demais, seja paciente e cuide bem dela. Se a sua crista de galo for cultivada adequadamente, tendo uma boa drenagem, adubação, rega e luz solar, é improvável que apareçam fungos e mofos, mas caso você deixe sua planta muito encharcada, isso poderá ser um problema. Para se livrar dos fungos, você deve passar uma escovinha molhada em água e sabão de coco em toda a planta. Se alguma folha estiver muito infectada, o ideal é cortá-la para evitar o reaparecimento. Após isso, passe um pano úmido sobre a sua celosia para tirar o sabão que ficou. Se o fungo se instalou no solo ou substrato, o ideal é que, além de limpar sua planta, você também limpe a raiz, dessa vez sem sabão. Limpe bem o vaso e troque a terra e o fertilizante. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sino de notificações para não perder novas postagens. Até o próximo vídeo.